Olá, esse é o Diariossauro e no capítulo de hoje irei falar sobre o Dicraeosaurus. O Dicraeosaurus é um gênero de saurópoda descoberto primeiramente em uma expedição alemã do século XX, que ocorreu na formação Tendaguru, que está localizada no sudeste da Tanzânia. O seu nome, Dicraeosauro, vem do grego, onde dicraio significa bifurcado e saurus, lagarto, ou seja, lagarto bifurcado, por conta das suas espinhas neurais, que são muito características e bifurcadas. O gênero Dicraeosaurus é composto por duas espécies, o Hansemani e o Sattleri, e ambos foram descritos pelo paleontólogo Werner Janensch no século XX ainda, em 1914, em um trabalho de descrição anatômica muito detalhada. O Dicraeosaurus hansemani ele foi o primeiro a ser encontrado. Ele foi encontrado em ótimo estado de preservação e foi recuperado partes do seu crânio, como a ponta da mandíbula e do maxilar, a porção anterior do crânio e o pós-crânio quase completo, apenas com a ausência de metade da cauda e das patas dianteiras e a pata traseira esquerda. O espécime tipo descoberto nessa expedição foi catalogado como MBR 4886. E o seu processo de fossilização foi tão bem descrito que é inferido que seu corpo foi transportado pela água até o local de deposição, que é onde se formou o fóssil. E como consequência desse transporte, ocorreu as perdas das partes ausentes e certo nível de desgaste das que estavam presentes no fóssil. Já o material atribuído ao Dicraeosaurus sattleri é consideravelmente menos completo. Seus materiais foram recuperados em diferentes regiões da formação Tendaguru, com uma série de vértebras de diferentes indivíduos. As duas espécies muito provavelmente não viveram juntas, com o Dicraeosaurus hansemani sendo encontrados em rochas relativamente mais antigas, nas idades oxfordiana e quimeridigiana. Já o Dicraeosaurus sattleri, ele é achado em rochas mais novas, do Jurássico Superior, na idade titoniana. Na grande árvore filogenética de saurópoda, o gênero Dicraeosaurus está incluso na superfamília Diplodocoidea, muito bem representada no período Jurássico, e ela inclui alguns dos animais mais longos de todos os tempos, como o Supersaurus, o Diplodocus e a Patasauro. Em 2004, o clado Flagelicaudata foi criado por Harris e Dodson para incluir as famílias Dicraeosauridae e Diplodocida, e ela é caracterizada principalmente pela longa cauda em forma de chicote desses animais. A família Dicraeosauridae inclui o Dicraeosauro e os animais mais evolutivamente próximos a ele. Esse táxon é descrito por saurópodes de tamanho reduzido com proporções muito similares à dos atuais elefantes, com um pescoço proporcionalmente mais curto e as espinhas cervicais alongadas. Esse grupo é monofilético e muito bem sustentado por uma série de características anatômicas descritas por Janensch no seu trabalho lá de 1914, onde ele descreveu o Dicraeosaurus. Entretanto, o número de gêneros que vai pertencer a essa família varia de autores para autores. O Dicraeosaurus, diferente de outros saurópodas diplodocoides, era relativamente menor. Ele poderia chegar até 15 metros de comprimento e pesar de 5 a 6 toneladas. Como o Diplodocoidea, o Dicraeosauro possui um crânio alongado e relativamente leve, com um formato acavalado muito característico desse grupo, com as narinas retraídas dorsalmente até acima das órbitas. O seu focinho era estreito e sua dentição encontrava-se restritamente na extremidade das maxilas e mandíbulas, composta por dentes finos, alongados e cilíndricos. As órbitas se localizavam lateralmente no crânio. E, embora não haja crânios completos atribuídos a esse gênero, essa configuração craniana consiste em um padrão observado tanto nos diplodocóides quanto em outros Dicraeosaurides, permitindo uma reconstrução anatômica confiável a esse gênero. A coluna vertebral pré-sacral, que é a porção da coluna vertebral antes da bacia do Dicraeosaurus hansemani, encontra-se quase completa. As vértebras cervicais, as que formam o pescoço, são relativamente curtas e baixas quando comparada à de diplodocídeos clássicos, como o próprio Diplodocus, resultando em um pescoço funcionalmente curto.
Os centros vertebrais exibem opistocelia moderada e ela é mais pronunciada nas cervicais do que nas dorsais. As vértebras cervicais posteriores e as dorsais anteriores apresentam as espinhas neurais bifurcadas, que é característico desse gênero, formando dois ramos distintos, separando em sulcos medianos profundo. Essa bifurcação está associada a um sistema ligamentar dorsal bem desenvolvido. As zigapófises são amplas e lateralmente orientadas, permitindo assim uma mobilidade lateral considerável, mas ela restringe os movimentos verticais excessivos para esse animal. As vértebras dorsais são compactas, com a diapófise relativamente curta e robusta, indicando costelas firmemente ancoradas. O sacro é composto por vértebras sólidas e fortemente fusionadas, sustentando uma cintura pélvica robusta. A porção inicial da cauda mostra vértebras com centro alongados e arcos neurais bem desenvolvida, enquanto a porção final torna-se progressivamente mais simples, formando uma cauda longa e afilada. Em comparação ao gênero Hansemani, o pós-crânio do Sattleri é conhecido principalmente por vértebras isoladas e uma série incompleta. Ainda assim, foi capaz de perceber um certo nível de especialização nessas vértebras, onde elas apresentam um conjunto de características que foi descrita com os centros vertebrais proporcionalmente ainda mais curtos e compactos. As espinhas neurais bifurcadas são mais altas e profundas, separadas pelo sistema ligamentar dorsal ainda mais desenvolvido. Os arcos neurais são mais robustos, com as lamelas espessas e as fossas pneumáticas relativamente mais estreitas. A pelve do Dicraeosaurus hansemani é robusta, com o ilho largo e fortemente expandido dorsolateralmente. O fêmur é longo, maciço, retilíneo, típico de saurópodes graviportais, enquanto a tíbia e a fíbula são proporcionalmente curtas e espessas. O pé posterior apresenta elementos robustos adaptados à sustentação de uma grande massa corporal. E embora a mão não esteja completamente preservada, presume-se que possuía uma conformação colunar, com os metacarpos dispostos verticalmente. As vértebras cervicais posteriores e dorsais, que formam a região do final do pescoço e ombros, mostram uma tendência à rigidez estrutural acentuada, com a redução da flexibilidade dorsoventral. As zigapófises mantêm orientação favorável à mobilidade lateral, mas a arquitetura geral indica um pescoço funcionalmente curto e rigidamente sustentado. As vértebras caudais atribuídas ao Dicraeosaurus sattleri é semelhante ao Dicraeosaurus hansemani, sugerindo uma cauda longa e musculosa na base e progressivamente afilada à porção final, com uma provavelmente função de equilíbrio corporal. O pós-crânio do Dicraeosaurus sattleri sugere um saurópode ainda mais especializado para a estabilidade axial, com menor amplitude de movimento vertical do pescoço e maior ênfase no suporte estrutural, refletindo diferenças ecológicas sutis ou especialização evolutiva dentro do próprio gênero. A formação Tendaguro é uma importante formação geológica da Tanzânia, que abrange desde a idade caluviano, de 165 milhões de anos atrás, do Jurássico Médio, e a idade Hauteriviano, de 130 milhões de anos atrás, do Cretáceo Inferior. A formação é subdividida em 6 membros e apresenta uma sequência de arenitos, folhetos, siltitos e conglomerados de calcários olíticos menores depositados em uma planície marinha rasa a costeira, com influências de maré, influência fluvial e lacustre. Durante o período Jurássico, a formação apresentava um clima de subtropical a tropical, com chuvas sazonais alternando de uma estação seca bem pronunciada, e a região ficava localizada no globo no hemisfério sul subtropical, abaixo da região equatorial. Curiosamente, sabe-se que a região sofria com tsunamis e tempestades de inverno, evidenciado por amostras sedimentares. A formação Tendaguro é considerada a mais rica do Jurássico Superior na África, e sua composição faunística era muito semelhante à formação Morrison dos Estados Unidos, com a descoberta de mamíferos primitivos, vários gêneros de dinossauros, crocodiloformes, anfíbios, invertebrados, peixes e plantas. Ecologicamente, o Dicraeosauro
era inferido como um herbívoro de tamanho mediano para o seu ecossistema. Como inferido nas descrições anatômicas, entende-se que ele era especializado a pastorear vegetação baixa, um animal adaptado à postura predominantemente horizontal e que ocasionalmente poderia se erguer sobre os membros posteriores para alcançar uma vegetação mais elevada. Rochas dessa formação infere que ele também dividia o ambiente com girafa Titan, que é o maior saurópode da região, e Kentrossauros, que são tireóforos com espigões na ponta da cauda. A vegetação predominante era uma flora diversificada de coníferas, que fazia parte da alimentação de todos os herbívoros da região. Como havia uma diferença de tamanho entre esses dinossauros, eles provavelmente se alimentavam de vegetações diferentes, portanto, a competição entre eles provavelmente era rara. Os predadores da região eram compostos por Abelisaurídeos, Megalosaurídeos e o gênero Ceratosaurus como um dos predadores principais dessa formação ecológica. E bom, esse foi o capítulo sobre o Diceratosauro. Espero muito que tenham gostado das informações que eu tenho trago. E até a próxima semana com o próximo gênero de dinossauro. Até!